Estamos diante de uma grande oportunidade dentro do mercado de ações brasileiro. A nossa bolsa de valores está no menor patamar dos últimos 7 anos. Mas quais serão os gatilhos que farão o nosso índice destravar valor e começar uma tendência de alta? E como que o mercado externo pode contribuir ou atrapalhar nesse movimento? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondesan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Bolsa Brasileira e o quão barato ela está e quais serão os gatilhos que farão o nosso mercado andar comparado aos principais índices globais. Antes eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso Palavra do Investidor, canal da Rock Trade, toda segunda-feira eu venho aqui trazendo para vocês as principais notícias que podem impactar os seus investimentos durante a semana e também já excluindo todos aqueles ruídos de mercado que a gente sabe que mais atrapalha do que ajuda. E falando já do vídeo, vamos trazer para vocês alguns indicadores que serão importantes nessa semana que trarão um pouco mais de claridade para o mercado de ações, tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil também. Serão dois indicadores principais que sairão na próxima sexta-feira agora, que ditarão quais serão os rumos do mercado para os próximos dias. Antes eu quero trazer para vocês um pouco do que aconteceu também na semana passada. Tivemos uma semana bem volátil no mercado de ações, tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil também. O Brasil passando pelas mesmas dificuldades, né? Ruídos políticos, interferências nas estatais, e isso vem atrapalhando um pouco o desempenho das principais bolsas. Mas eu quero mostrar para vocês um compilado que eu fiz mostrando o quão barato está a bolsa brasileira e quais serão os gatilhos que farão a nossa bolsa andar daqui para frente. Estamos diante de uma grande oportunidade dentro do mercado de ações brasileiro e isso só depende de alguns fatores principais que precisam destravar para que destrave valor dentro do nosso mercado. Trazendo aqui um pouco para as nossas expectativas, né? Eu sempre começo o nosso vídeo de segunda-feira mostrando quais são as expectativas da taxa de juros dos Estados Unidos, porque de fato ela é quem dita o ritmo dos mercados a nível global. Então não adianta a gente olhar para qualquer outro indicador que não seja esse no principal, no curto prazo, porque ele vai ser muito importante tanto na Bolsa Americana quanto na Bolsa Brasileira. Olhando aqui, a gente viu que teve bastante volatilidade. Se vocês voltarem no Palavra do Investidor da semana passada, esse gráfico estava com quase 90% de chances de um aumento de 0,25%. Né? Esse aumento já diminuiu, então, ou seja, mais gente, né, mais expectativa dos analistas de que haverá não somente um aumento de 0,25% na taxa de juros americana agora no dia 22 de março, mas sim um aumento de 0,5%. Isso porque alguns índices que foram divulgados na semana passada vieram um pouco acima das expectativas e principalmente o CPI, que acabou mostrando ali um núcleo de inflação um pouquinho acima das expectativas, mostrando que realmente a inflação lá nos Estados Unidos está um pouco ainda desafiadora. Então o mercado começa a precificar um pouco mais, com um pouco mais de clareza, um aumento até maior nas taxas de juros, né? Olhando para os próximos passos, né, a reunião de maio ainda coloca mais um aumento de 0,25, chegando aqui a 5,25, e a partir dali o mercado ainda está bem indeciso se dá mais um aumento de 0,25 ou se realmente mantém esse patamar de 5,25 a 5,5. Uma coisa que é engraçada é que alguns dias atrás não se tinha expectativa de juros entre 5,5 e 5,75. Quem dirá 5,75 e 6? E o mercado começa a precificar mais juros por mais tempo nos Estados Unidos, mostrando que realmente a economia por lá vai ter que sofrer um pouco mais do que está sofrendo, né? Porque se você olhar, muitos indicadores estão mostrando que a economia americana ela está arrefecendo, mas não nos níveis e no ritmo que o Banco Central americano gostaria. Então, olhando para esses indicadores, a gente consegue entender como que o mercado vai precificando a curva de juros americana futura, né, e o quão tempo teremos nos Estados Unidos uma taxa de juros mais alta. O que impacta diretamente no Brasil uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos? Basicamente, quando você tem um juros maior, numa economia mais consolidada como a americana, uma economia que não tem ali um histórico de default, de calote de dívida, a moeda mais forte do planeta, quanto mais atrativa fica a taxa de juros americana,
mais investidores tiram dinheiro do risco, por exemplo, de países emergentes como o Brasil e alocam isso em capital seguro nos Estados Unidos. Então a gente acaba perdendo um pouco do fluxo nosso de capital estrangeiro e isso, né, o capital estrangeiro ainda é quem dita o ritmo aqui do mercado brasileiro. Isso acaba impactando bastante na liquidez dos nossos ativos e, consequentemente, também na valorização deles, porque se não tem gente comprando, nossos ativos não tem para quem ser vendido, ele vai acabar caindo, né? Então é muito importante acompanhar como que vai acontecer aí as próximas reuniões do Fed, para saber como que vamos ter, né, até quando teremos aumento nas taxas de juros americanas. Trazendo aqui agora para a questão do emprego, né, que foi um dado que surpreendeu muito negativamente, positivamente por um lado, né, porque gerou mais empregos do que estavam esperando no mês passado, né. A taxa de desemprego dos Estados Unidos está no menor patamar dos últimos 50, 60 anos. Então, realmente, desde 1970 não tínhamos uma taxa de desemprego de 3,4%. Se vocês olharem aqui, ó, não temos essa taxa tão baixa, né, nos últimos 50 anos praticamente. E nessa sexta-feira teremos o payroll, que nada mais é do que a taxa, a geração de emprego, né, não agrícola dos americanos. Então isso vai ser muito primordial para mostrar se estamos continuando com essa tendência, né, de queda realmente da taxa do número de empregos nos Estados Unidos, né, de desempregos, ou se começaremos a ver realmente um desemprego aumentando. Infelizmente, nós temos que ver um desemprego aumentando para que a expectativa do mercado em relação aos juros e à inflação diminua. Olhando por outro indicador também, que é os salários, né? A média de salários, nós podemos ver que a média começou a cair, cresceu bastante desde meados de 2021. Então, o que esse dado basicamente mostra? Quanto maior a oferta de emprego e menor a demanda, pessoas buscando por emprego, maior é o salário. Então, essa pressão salarial, ou seja, as pessoas ganhando mais, já que não tem tanta oferta de pessoas para trabalhar, elas acabam aumentando o seu salário, isso pressiona diretamente na inflação. Então, isso começou a cair realmente nos últimos 3 meses, 4 meses, né? Atingiu o pico ali em junho de 2022, começamos a ver realmente uma queda, mas também o payroll traz esse dado para que a gente possa acompanhar com mais clareza se essa tendência está realmente caindo ou se é apenas um repique para continuar a alta nos Estados Unidos. Por vários indicadores que a gente acompanha, a gente vê que realmente a economia americana continua muito aquecida. Trazendo aqui para o gráfico, né, e mostrando um pouco para vocês como que o mercado está olhando em relação ao gráfico, aí entra uma das partes mais confusas da análise em relação ao S&P 500, porque a gente vê que o S&P 500, olhando de maneira gráfica, ele rompeu essa tendência de baixa, ele rompeu com certa força aqui a média de 200 períodos, ele voltou a testar na semana passada a média de 200 períodos. Quando eu gravei na semana passada, ele estava testando esse local aqui, né? E realmente ele conseguiu continuar sua tendência de alta. Então vamos acompanhar se ele rompe aqui os 4.100 pontos. Realmente é um S&P numa tendência de alta, né? Já quebramos ali a tendência de baixa, ele já fez um fundo mais alto que o fundo anterior, então isso é uma característica de uma reversão de tendência. Ele fez aqui um novo fundo, né? Precisa confirmar esse fundo com o rompimento desse pivô anterior, mas de certa forma estamos olhando o S&P 500 seguindo sua tendência de alta, né? A sua quebra de reversão, mostrando que realmente o pior já ficou para trás. O que muitos analistas e gestores de mercado acabam acompanhando, e aqui olhando um pouco mais para o lado fundamentalista, é o índice de preço-lucro do S&P 500. O que é o índice de preço-lucro do S&P 500? Basicamente a gente pega o preço do S&P 500, o 4.060 aqui, e divide pela expectativa de lucro para esse ano que o mercado tem em relação às ações do S&P 500. Então, o preço do S&P 500 dividido pelo lucro que as empresas reportaram e os guidances que elas reportaram para o lucro desse ano, isso traz a nossa relação de preço-lucro. Então, a gente está numa relação de preço-lucro no S&P 500 de 21%, de 21%, ou seja, o lucro, né, se pagaria em 5 anos. Se você dividir isso por 100, daria 5 anos. Ou seja, olhando aqui no histórico, a gente pode ver que não é um dos índices mais baixos dos últimos tempos, né? A gente tem aqui, ele está no patamar aqui da pandemia, mais ou menos. Então, é considerado ainda um lucro, um preço-lucro
por ação do S&P 500 muito alta. E aí existe duas possibilidades. Ou o denominador, que é o S&P 500, cai para que esse preço-lucro volte aos patamares normal, ou a expectativa de lucro das empresas para esse ano suba, né? Ou dê mais lucro, ou o S&P cai. Um dos dois precisa acontecer. Como a gente viu que a maioria dos balanços que foram disponibilizados agora no quarto trimestre do S&P 500 e a projeção de lucro que eles deram para o ano de 2023, não tem muito espaço para crescimento no lucro do S&P 500 nesse ano. Ou seja, ou a gente aceita um preço-lucro em níveis de 21 para o ano 2023, ou teremos realmente que ver o S&P 500 caindo bastante nos próximos meses. Então, essa é a grande dúvida que o mercado vem tentando decifrar realmente se é o S&P 500 que está errado, se é a projeção de lucro das empresas que está errada, porque não é aceitável em um momento que teremos, né, ou que poderemos ter uma recessão à frente no mercado americano, tenhamos uma taxa de juros, tenhamos um índice preço-lucro tão alto acima de 20. Nunca na história, dada uma recessão no mercado americano, tivemos um preço-lucro do S&P 500 tão alto. Então, um dos dois precisa cair, né, ou o nosso S&P cai para compor esse número, ou o lucro das empresas subam esse ano. Então, realmente, estamos num momento de inflexão na Bolsa Americana. E por que eu trouxe a Bolsa Americana aqui para vocês? Porque vamos começar a falar da Bolsa Brasileira, né? E a Bolsa Americana ela impacta diretamente na Bolsa Brasileira porque somos o segundo maior, né? A Bolsa Americana e o mercado americano é o segundo maior mercado do Brasil. Só perdemos para a China, então vendemos para a China e vendemos para os Estados Unidos. Se uma dessas duas economias entra em recessão, isso impacta diretamente no resultado das nossas empresas, que impacta diretamente no nosso Ibovespa. Então, olhando aqui para o nosso Ibovespa, e aqui eu fiz também o preço-lucro para que vocês entendam como que está aqui no Brasil, né, o índice preço-lucro do Ibovespa, e estamos no menor patamar, olhando por esse dado, dos últimos 20 anos. Então, desde 2003, não tínhamos um preço-lucro ali abaixo de 5, né? Se vocês colocarem bem aqui no ponto, 4,81 em 23/10. De 2003, de lá para cá, já tivemos preço-lucro da Bolsa Brasileira acima de 20. Depois da pandemia também acima de 24. Então, realmente, muito cara a Bolsa Brasileira. Depois despencou bastante no ano de 2022, 2021. E aqui estamos no patamar de 4,5. Se a gente exclui Petro e Vale, que realmente estão muito baratas, dado o minério de ferro e o petróleo, ainda temos um preço-lucro de 7,8. Ou seja, ali no final de 2002, ali tivemos ele, 2022, bem próximo de 6, 7, agora estamos em 7,8. Então, continua muito barata a Bolsa Brasileira, né? Mas por alguns motivos. E aqui eu quero trazer para vocês esse gráfico do índice Small Caps, comparado com o Ibovespa. Então a gente indexou o índice Small Caps no índice Ibovespa para mostrar para vocês o quanto que o índice Small Caps está mais barato do que o Ibovespa, né? Porque a gente não gosta tanto do Ibovespa porque ele é muito contaminado por poucos setores. Por exemplo, bancos ou commodities como petróleo e minério de ferro, né? E até algumas varejistas. Agora, quando você pega realmente o índice Small Caps, ele representa de uma maneira mais clara e nítida como que está a bolsa de fato no Brasil. E se você olhar aqui, estamos no menor patamar desde 2016. E o que acontece é que nesses patamares aqui de 2016 nós tínhamos, qual que era o cenário naquela época? O cenário naquela época era uma taxa de juros muito alta. Então, taxa de juros muito alta, bolsa nas mínimas. Quando a taxa de juros brasileira começar a dar algum sinal de que ela irá reverter a sua tendência para uma tendência de alta, com certeza veremos um grande rally na Bolsa Brasileira, principalmente nos ativos que compõem o índice Small Caps. Essa classe de ativos ela está muito descontada, dado alguns fatores, como eu disse para vocês, a taxa de juros é um fator que faz o índice Small Cap sofrer muito, porque são empresas que precisam de capital extenso, né, para poder reinvestir no seu processo produtivo. Então eles buscam muito capital de terceiros, principalmente de bancos, e com uma taxa de juros tão alta como estamos agora, é muito difícil você conseguir um empréstimo que você consiga gerar valor em cima daquele capital que foi adquirido. Outro fator que fará também o índice Small Caps
andar muito mais do que o próprio Ibovespa nos próximos meses e anos é o fato de que a baixa liquidez que estamos passando hoje, devido ao investidor estrangeiro não estar olhando tanto para o Brasil, estar olhando para outros mercados e até para o próprio juros dos Estados Unidos, isso faz com que a liquidez pelo nosso Ibovespa caia bastante. Então isso também atrapalha bastante no desenvolvimento dessas ações. O que a gente viu lá em 2016 é que quando tivemos algum sinal de que os juros ou a inflação, ambos andam juntos, começasse a arrefecer e mudar a sua tendência, nós vimos uma grande disparada nesse índice. Se vocês olharem aqui, ali depois de 2016, o índice andou muito em relação ao Ibovespa, né? Depois tivemos uma queda ali em 2018, mas depois ele andou absurdamente também depois de 2018. Se nós olharmos para a curva de juros ela faz o mesmo movimento. Vamos colocar aqui também ela um pouco mais para frente, né? A gente vê que 2016 tivemos uma queda na taxa de juros e isso fez com que a bolsa subisse também. E a mesma coisa aconteceu ali em meados de 2019 também. Mas o que eu quero mostrar para vocês com esse gráfico é o que mudou de novembro para cá. De novembro para cá, depois tivemos a eleição, definição do nosso novo presidente, né? Algumas falas e algumas narrativas que começaram a surgir não agradou muito o mercado e isso fez com que as taxas de juros, isso não é a taxa de juros Selic, tá, pessoal? É bom entender que a Selic ela nada mais é do que uma proxy da taxa de juros do dia. Então, a Selic de 3,75 ela é a taxa de juros de um dia do Ibovespa, né? Da economia. Mas o que interessa para nós são as curvas de juros futuras, ou seja, como vocês podem ver aqui, o 2031, ou seja, qual é a taxa de juros que está sendo cobrada para financiar o governo para daqui 8, 9 anos, no caso da taxa de 2031. Então, o que houve nos últimos meses, novembro, dezembro e janeiro, foi uma abertura dessa curva, ou seja, a curva futura ela subiu bastante em relação ao nosso DI praticamente 2024. O que isso quer dizer? Quer dizer que a expectativa do mercado é que teremos uma deterioração na economia brasileira que precisará de mais juros para conter uma possível inflação que pode ser advinda de maior gasto pelo governo, né, ou advinda de outros fatores como guerra, como outras coisas que podem impactar na inflação. Então não é somente as atitudes do governo ou o maior descontrole fiscal ou alguma atitude que o governo fará, mas também outros fatores como o petróleo, como o minério de ferro, né, e como guerra também, principais ativos do mercado que impactam na nossa inflação, e como câmbio também. Todos esses fatores influenciam para uma precificação de mais ou menos juros no futuro. E o que a gente viu no início do ano e também desde novembro foi uma abertura, foi os índices saindo aqui de 11,5% e vindo buscar aqui quase 13, 14%. Deixa eu colocar no regular aqui, aí mostra melhor, tá vendo? Então saímos aqui de 11, 12% na curva de juros futura e ela veio buscar aqui quase 14%. Isso daqui impacta diretamente no nosso índice Small Caps, porque é com esses juros de 13,70 e poucos que a maioria das empresas se financiam. Então, quanto maior esses juros, menor é o valor das ações. Então, é isso que a gente está acompanhando no curto prazo, olhando realmente para que qualquer sinal de arrefecimento dessa curva de juros futura vai dar o gatilho para um rally na nossa Bolsa Brasileira. Vamos para o gráfico agora, né, e trazer para vocês um pouco de análise técnica sobre o nosso índice Bovespa, que vem sofrendo nos últimos dias também e que podemos ver que ele já atingiu alguns alvos aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, trazendo para o Ibovespa, vocês podem ver aqui no curto prazo, ele veio numa queda forte, né, mais de 10% de queda. Se você pegar aqui do dia 26 de janeiro até agora, foi mais de 10% de queda. Então, pegando aqui esse topo anterior com o fundo anterior e fazendo um espelhamento, né, a gente chama disso de Fibonacci espelhado, macro, olhando de uma maneira mais macro, a gente pode ver que ele atingiu o primeiro nível aqui de 61% e está vindo buscar o segundo nível em 102 mil pontos. Então, o Ibovespa no curto prazo ainda é queda, ele vem buscar aqui esse fundo anterior, né, que foi feito aqui em meados de dezembro de 2022, e depois vamos ver se ele vai segurar nessa região ou se ele vai perder e vir buscar aqui novos alvos para baixo, podendo vir buscar
até os 96 mil pontos, que seria aqui a região de 200% de Fibonacci. Então realmente o Ibovespa no curto prazo ainda é uma tendência de baixa, né? Até que a gente não vê essa reversão. Por exemplo, estamos vendo aqui 2 dias de alta seguido, mas você pode ver que o volume está caindo, então essa divergência entre preço e volume diz muito sobre uma possível correção realmente, para ele vir talvez testar essa região, mas depois vir buscar aqui novos alvos para baixo. A não ser que ele rompe, né? Essa região aqui, essa média de 200 que está praticamente flat há muito tempo, se você olhar desde agosto do ano passado, ela está bem flat, a média de 200, que é um principal indicador para nós também, que mostra no longo prazo como que o comportamento das ações estão. Então realmente o Ibovespa está numa tendência de queda no curto prazo, mas como eu disse para vocês, tudo está ligado à nossa taxa de juros futura. Primeiro sinal de que a taxa de juros futura começará a mudar sua tendência, uma possível tendência de queda, né? Não vamos esperar o Banco Central reduzir a taxa Selic para a Bolsa subir. A Bolsa antecipa através dos juros futuros. Então, mudou os juros, a gente pode começar a ver realmente um rally na Bolsa brasileira. O dólar, ele continua lateralizado já há um bom tempo. Se você olhar aqui desde meados de fevereiro, ele não sai dessa região aqui, né? Ainda temos as médias empurrando ele para baixo. Ele está no canal de baixa ainda, né? Não rompeu nem para cima nem para baixo. Então, o dólar não tem muito o que fazer. Até nossos algoritmos não estão chamando nenhuma operação no dólar, nem no índice, realmente pelo fato de que está bem lateral, está bem indeciso no curto prazo. Não temos muito o que fazer enquanto esse mercado não decifrar para que lado que ele irá. Espero que vocês tenham gostado do Palavra do Investidor de hoje. Tentei trazer para vocês um pouco de expectativa e que vocês também consigam acompanhar daí, né, quais serão os gatilhos que farão o nosso Ibovespa andar. Nossas estratégias, os nossos algoritmos estão prontos e preparados para pegar esses movimentos de alta. Então, tão logo aconteça, nós iremos surfar bastante esse cenário e até trazendo para vocês um pouco, para a gente finalizar, mas trazer para vocês como foi o mês passado das nossas estratégias, né? Trazendo aqui para vocês o Ibovespa até fechamento de fevereiro caiu quase 8%. Nossas estratégias no mês de fevereiro o Big Rocks acabou sofrendo bastante, mas Rocket 5 e todas as outras estratégias acabou segurando bastante em relação ao Ibovespa, né, que caiu quase 8%. Um destaque positivo é para a Rocket 5 Red. Se você ainda não conhece a Rocket 5 Red, chame o nosso pessoal, entenda como que ela funciona, porque ela basicamente tem todo o potencial da Rocket 5 normal, só que ela tem o fator Red, ela consegue te proteger em momentos de quedas muito fortes no mercado. Então, como vocês podem ver aqui, o Ibovespa caiu 7,5%, né, no mês de fevereiro. No ano ele cai 4,38% e a estratégia Rocket 5 Red está com 5% positivo. Todas as nossas carteiras Brasil estão no positivo, enquanto o Ibovespa no ano cai 4,38%. Destaque também para a nossa Smart Crypto, que subiu 43% no ano, contra 39% do Ibovespa, né? E também a Big Hog Nasdaq, que está aqui praticamente quase igual a Bolsa Americana Nasdaq, né? Então, realmente, começamos o ano bem, segurando bastante, dado o cenário todo complexo que estamos passando. Estamos ainda bem no positivo até o mês de fevereiro, né? Contando janeiro e fevereiro. E em março, vamos ver como que as nossas carteiras se comportam, dado o cenário. O cenário ainda não está dos melhores, né? A Bolsa continua caindo, mesmo no mês de março também, como eu mostrei aqui para vocês. Mas, de qualquer forma, estamos ainda no início do mês, vamos ver como que ela anda no longo do mês. Quero desejar uma ótima semana de negociações para vocês e nos vemos na próxima segunda-feira já com payroll, já com IPCA aqui no Brasil. E aí eu trago para vocês como foi a movimentação do mercado e quais serão os próximos passos que vocês têm que ficar acompanhando junto conosco aqui para saber quais serão os movimentos do mercado no futuro. Quero desejar uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau!